Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do São Lucas 24 Horas. E o tema da nossa conversa é o Alzheimer, uma das doenças neurológicas que mais impactam a vida de pacientes e familiares em todo o mundo. E para falar sobre os sinais de alerta, os fatores de risco e os avanços nos cuidados com a doença, recebemos hoje no São Lucas 24 Horas a neurocirurgiã do São Lucas Hospital Center, doutora Layara Merrana. Olá, doutora, seja bem-vinda novamente a São Lucas 24 Horas. Muito obrigada, eu que agradeço o convite por estar aqui conversando com vocês hoje. Nós vamos falar sobre um assunto que tem muito que ser dito, que é o Alzheimer, doutora. E para a gente começar a nossa conversa, eu gostaria que a doutora começasse explicando justamente o que é o Alzheimer, o que é essa doença. Então, ela é uma doença de fato, certo? Sim, então assim, o Alzheimer, ela é uma doença neurodegenerativa que ocorre por morte neuronal, principalmente no hipocampo. Por isso que o sintoma inicial geralmente é perda da memória recente. Mas ela não ocorre só no hipocampo. O neurônio do cérebro como um todo vai tendo essa morte neuronal progressiva. Ela é caracterizada como uma demência, é a principal demência, mas não é a única. Mas é a principal. Tem início mais lento, mais gradual e é a mais comum. Certo. E a doutora comentou sobre essa questão do esquecimento, né, da perda da memória recente, e é algo que é o ponto que a gente mais acaba ouvindo, mais conhecido, mas existem outros sintomas e sinais que a doença vai, como a doutora disse, ela vai progredindo, e quais seriam eles, doutora? Então, assim, além da perda da memória recente, que é o principal, ainda tem alteração no planejamento, a pessoa ela tem dificuldade de planejar coisas básicas, na execução, executar coisas básicas. Ele afeta a parte cognitiva, de linguagem, então a pessoa não consegue manter uma conversa fluente, a atenção, a orientação, tempo, espaço, a pessoa se perde dentro da própria casa, se perde em lugares conhecidos, sempre ia no mercado, se perde no caminho desse mercado, chega no mercado, não sabe voltar para casa. Ela fica com perguntas repetitivas, ela tem dificuldade de aprender coisas novas e coisas simples do dia a dia. Também afeta humor, personalidade. A pessoa pode ter alteração de comportamento, como confusão mental, agitação, depressão, uma ansiedade, um medo inexplicável, que muitas vezes é até confundido com síndrome do pânico, mas na verdade é a demência já em curso. Então pode ter vários outros fatores que influenciam nisso. O principal é a pessoa fazer uma atividade básica em casa e começa a ter dificuldade nessas atividades básicas diárias. Isso o envelhecimento normal, digamos assim, não causa, como por exemplo ligar o micro-ondas, ela sempre soube, ela não sabe mais. Mexer com uma máquina de lavar roupa, ela sempre soube, ela não sabe mais ligar a máquina. Então começa a afetar o dia a dia da pessoa, não é só alteração de memória recente, ou seja, ficar repetitivo, contar várias vezes as mesmas histórias, fazer várias vezes a mesma pergunta. É uma questão mais ampla, mas isso normalmente começa de forma mais sutil, mais lenta, que muitas vezes é confundido com a idade, né? Os sinais da idade. E doutora, acho que um ponto muito importante quando a gente fala de Alzheimer, e que é a principal dúvida, é quanto à idade, né? Porque a gente fala sobre o Alzheimer e leva-se em consideração a questão do envelhecimento, mas também pode acontecer em pessoas mais novas, um Alzheimer precoce, isso. E eu gostaria que a doutora falasse, então, de qual é o padrão, então, quando geralmente acontece e quando a gente já considera um Alzheimer precoce. Então, assim, o Alzheimer é comum a partir dos 65 anos. Esse é o Alzheimer de 90% dos casos. Chamamos do Alzheimer esporádico. Certo. E o Alzheimer que ocorre com menos de 65 anos, esse é o Alzheimer precoce. Denominamos de Alzheimer familiar, que tem uma questão genética importante envolvida. Então, normalmente, se você tem um familiar que que teve Alzheimer com menos de 65 anos, a idade é ao redor de 40, 50 anos, são pessoas jovens, a chance de você ter é grande, porque a alteração genética desse Alzheimer que ocorre com menos de 65 anos, ela é diferente daquele que ocorre com mais de 65 anos. Então, nesse que ocorre com menos, o Alzheimer costuma ser mais agressivo, progride mais rápido. Só que esses são a minoria dos casos, é menos de 5% dos casos. Mais de 90% vão ser com mais de 65 anos. Certo. E doutora, falando sobre essa questão de
de atividades que a pessoa faz, a gente falou bastante da questão neurofuncional mesmo, né, da pessoa, mas ela pode afetar também a questão do próprio dia a dia, da pega muitas vezes dos objetos, da funcionalidade do próprio corpo, que tem uma diferença do Parkinson também, que afeta ambos os casos, mas o Alzheimer pode trazer também esses sintomas? O Alzheimer no início não. Várias pessoas confundem, né, Alzheimer com Parkinson. Elas chegam no consultório para mim tremendo com medo de ser Alzheimer. Então, assim, só para a gente diferenciar, o Alzheimer, ela não inicia com sintoma motor, com tremor, lentidão ou rigidez dos movimentos, travamento, que nós chamamos, né? Isso são sintomas do Parkinson. O Parkinson, no início, a memória dele é boa. Ele não tem essa alteração da memória recente, ele não tem a dificuldade da execução do dia a dia, que muitas vezes ele não percebe. O Alzheimer, essa dificuldade de executar tarefas, muitas vezes o paciente não percebe. No Parkinson, a dificuldade é a questão motora. Doutora, eu vou pegar, a mão não obedece o que eu estou fazendo. O Alzheimer não tem essa noção. Né? Então essa é a diferença, é mais questão de memória mesmo no Alzheimer, o grosso, digamos assim, né? E o Parkinson, ele não vai se perder nos dias do mês, no dia do ano, no início da doença, é só questão motora, eu travo, eu não consigo me levantar, eu pego alguma coisa, a mão fica rígida, derruba, isso é Parkinson. O Alzheimer não vem com esses sintomas no início da doença. E ambas são doenças muito que demandam muito do paciente, principalmente dos familiares, né, doutora? Justamente o diagnóstico muitas vezes não vai ser o paciente que vai trazer essa história para a doutora, e sim quem está em volta é que vai perceber essas mudanças, né? Acho que essa é uma parte fundamental da gente explicar, da importância do cuidado, do olhar com atenção para quem está em volta da gente também, né, doutora? Exatamente. O Parkinson, o paciente percebe as alterações, ele vem relatando para você. Agora o Alzheimer não, o paciente não percebe essas dificuldades, ele não percebe que ele perdeu a noção do tempo, do espaço, das datas comemorativas, que ele não está tendo dificuldade de executar tarefas, que ontem ele leu um livro e já não se lembra. Muitas vezes ele não percebe isso. Na fase inicial, às vezes, alguns falam, olha, eu li um livro semana passada, me falaram que eu li, mas eu não lembro. Eu vi um filme semana passada, minha esposa disse que eu vi com ela, quando eu pedi para ver de novo, mas eu não lembro de ter visto. Então, no Alzheimer é importante as pessoas do dia a dia, os familiares, os amigos, as pessoas do trabalho, se a pessoa ainda tem uma vida ativa, eles que vão perceber. Então, é importante dar atenção a isso, porque o paciente em si, muitas vezes, eles não percebem. Aí acontece dos pacientes que moram sozinhos, são viúvos ou separados, eles já vêm já numa fase mais avançada, porque ele não está percebendo essas dificuldades do dia a dia. E doutora, essa é uma doença que, como a doutora disse, ela é progressiva, então ela vai piorando ao longo do tempo, isso. Mas existem estágios que vocês catalogam a doença? Então a doutora explicou ali que às vezes mais avançado, mas então existem fases da doença também? Existe, a gente classifica em fase 1, 2 e 3, até porque essas fases fazem parte do tratamento, né? A gente trata de acordo com a fase, uma fase inicial. Na fase inicial, muitas vezes a pessoa ela tem essa noção, né? Na fase moderada, ela já não tem mais essa noção de que ela tem esse comprometimento. Agora, na fase grave, a pessoa pode vir acamada mesmo, ficar acamada, não ter nada de iniciativa, não conseguir comer, não conseguir perder as funções motoras em si. Entendi. E no caso, não existe cura para o Alzheimer, existe? Não, Não né? existe. Somente Infelizmente, ainda não tratamento. existe. Que acho que esse é outro ponto muito importante, né? Porque a gente fala muito sobre o diagnóstico e o tratamento, mas então, de fato, não existe ainda cura para a doença. E o que o tratamento faz, então, doutora? É através de medicamento, terapias? O que é feito, então, a partir do momento que esse paciente recebe o diagnóstico? Na verdade, antes da gente falar sobre a parte de tratamento, como é feito o diagnóstico disso também? A gente comentou sobre a importância da família falar sobre, mas é feito exames, é feito uma conversa? Como que é? Leva tempo para fechar um diagnóstico de Alzheimer? Então, o tratamento inicial é baseado na história clínica, no que principalmente os familiares relatam para a gente, ou às vezes o paciente também, quando está na fase mais inicial, né? Nós fazemos testes de memória, tanto no consultório, quanto por neuropsicólogos, dependendo de cada caso.
Nós fazemos exames de imagem, como a ressonância, para ver se não tem um AVC, porque um AVC pode ser responsável por alteração de memória, daí já não vai ser Alzheimer, vai ser uma outra demência, chamamos de demência vascular. Fazemos exames de sangue para poder ver as causas de alteração de memória que são reversíveis, como a deficiência de vitamina B12, a alteração na tireoide. Então, isso faz parte do exame de rotina, né? Exames de imagem, avaliação clínica, testes de memória, exames de sangue. Mas quando nós temos dúvida, porque o início é muito lento, não tem uma história familiar clássica, o paciente tem menos de 65 anos, aí a gente vai para os exames mais invasivos, que é a coleta do líquido da espinha, que chamamos de punção lombar, para a gente analisar biomarcadores dessa doença. Daí já é um exame mais invasivo para casos restritos. Existe também o PET para pesquisa de amiloide, outros exames de alto custo, que não é a rotina, porque com os exames básicos a gente já consegue fechar o diagnóstico, mas esses ficam mais restritos aos casos de Alzheimer precoce mesmo, sem a história familiar, que pode ser a primeira mutação, a primeira pessoa a carregar a doença. E aí, falando sobre os tratamentos, então vai depender de cada estágio e de paciente, assim, do que ele está apresentando ali no momento, mas quais seriam as opções, então, para eles? Assim, atualmente, nós temos os tratamentos sintomáticos, né, que está disponível no nosso país, que é o tratamento do sintoma. O paciente está agitado, a gente medica a agitação. A memória está muito ruim, a gente tenta medicar para ajudar essa memória. E não é só medicação, tem que fazer tem que fazer atividades cognitivas que fazem parte da reabilitação, atividade física, porque aumenta o fluxo sanguíneo cerebral e melhora a oxigenação do cérebro, melhorando a memória também. E outras terapias, socialização faz parte da terapia, que é você conversar, se socializar. Isso, inclusive, reduz até o risco de você ter a demência, né? O Alzheimer, no caso. Então, tem esses tratamentos não medicamentosos. Existem os novos tratamentos com imunomoduladores, que são tratamentos que tendem a retardar a progressão da doença, imunobiológicos, desculpa. E esses tratamentos não está disponível ainda em todos os países. Logo, a gente vai ter ele aqui para a gente estar usando, mas ainda é uma terapia que não é para todo mundo, ela tem um valor mais alto em relação ao restante. E, doutora, o Alzheimer, ele tem um padrão de apresentar mais em homens, em mulheres, ou essa questão da idade é o principal, realmente, o fator que a doutora percebe no consultório hoje? Então, assim, a idade é o principal fator de risco. Acima de 60 anos, o paciente aumenta a chance de ter Alzheimer, e acima de 85 anos, se estima que a cada 3 pacientes, um vai ter Alzheimer. Isso é ainda maior essa quantidade. É maior, exatamente. Então, a idade é o principal fator de risco, mas existe outros. Alzheimer é mais comum em mulher. Mulher é mais afetada pela questão hormonal e por elas viverem mais também, né? E outros fatores de risco, a genética. Se você tem a genética, um familiar que começou acima de 65 anos, pai, mãe, tio, familiar de primeiro grau, você tem chance de 2 a 3 vezes mais de ter Alzheimer em relação a quem não tem esse familiar. Mas a gente está falando em risco, não quer dizer que você vai ter, mas existe uma chance. Aí você pode entrar com alterações no estilo de vida, que são os fatores de risco que a gente consegue modificar, né? Sair do sedentarismo, cuidar das doenças cardiovasculares, pressão alta, diabetes, colesterol, obesidade, não fumar, não consumir álcool em excesso, ter uma boa noite de sono, ter uma boa alimentação e fazer atividade física para reduzir esse risco, principalmente se você tem história familiar. E, doutora, isso é bem interessante que a doutora falou agora. Então, tem a questão genética que pode potencializar, mas também tem pessoas que pode ser a primeira pessoa a apresentar. E no caso, tem uma forma de prevenir através disso. Mas caso a pessoa tenha um histórico de família, então um pai, uma mãe, é possível rastrear antes, então, de ter os sintomas, doutora, a partir de alguma idade? A gente percebe que algumas doenças a pessoa começa a fazer alguns tipos de exame. No caso do Alzheimer, também é possível, então, já a partir dos 50, dos 45, 50 anos, esse paciente já consultar com o neurologista ou neurocirurgião para começar um acompanhamento, ou de fato é quando realmente os sintomas aparecem?
É assim, se o paciente ele começou com Alzheimer precoce, abaixo de 60 anos, aliás, tem um familiar que começou, esse paciente tem que procurar antes, porque esse, por mais que seja menos de 5% dos casos, a carga genética, a chance dele ter é altíssima, é quase 100%. Então, esse paciente que tem um familiar que começou antes dos 65 anos com Alzheimer, esse deve procurar antes e a gente tem para ele a opção do teste genético. Podemos fazer os biomarcadores, mas depende da fase da doença, nem sempre esse biomarcador vai estar ainda presente, mas tem o teste genético para mostrar que ele tem a mutação. E como sabemos que nesse caso a maioria vai ter, então provavelmente ele vai ter. Para os casos que tem familiares que começou com mais de 65 anos, não necessariamente, se ele fizer o teste genético e ter a mutação, não necessariamente ele vai ter o Alzheimer. Porque depende dos fatores, dos outros fatores de risco também. Então, não é aconselhável fazer esse teste, o teste genético no caso. Se ele não iniciou com sintomas, ainda não temos o que tratar, né? Já que o tratamento é sintomático. Mas a orientação que fica, ele pode procurar para a gente estar orientando as mudanças do estilo de vida, o controle das doenças de base, caso ele tenha, a atividade física, a alimentação saudável, porque isso reduz a chance de ele ter, e se ele tiver, ainda pode atrasar a progressão lá na frente. Então, seria mais por essa questão, mas o teste genético já não é indicado para esse caso. Exatamente. Entendi. E doutora, falando sobre essa questão dos tratamentos, um fator importante que eu acho que é crucial e que a gente falou bastante também é a questão de fato da família. Porque quando a gente fala de uma doença que ela vai afetar principalmente essa questão de memória, de esquecimento, o paciente muitas vezes ele não vai lembrar de tomar o medicamento, né, doutora? Acho que isso é uma realidade dos pacientes e que é importante. Existem outras formas que auxilie, porque, como a gente disse, tem pacientes que vai ter um círculo social, vai ter pessoas em volta, mas vai ter pacientes que não. Existem outras alternativas, marcadores, formas de, até mesmo despertador do celular, para que auxilie esse paciente, para que ele também possa ter um tratamento ali que auxilie no processo da doença? Então, assim, realmente, na fase inicial, o paciente ainda tem um certo grau de independência. Então, se ele esquecer, ele pode colocar texto na geladeira, deixar os remédios nos lugares que ele vê, onde escova o dente, onde acorda, onde vai tomar café da manhã, onde vai dormir, né? Ou colocar despertador também é uma boa opção. Deixar bilhetes para ele mesmo lembrar das coisas, anotar. Então, na fase inicial, ele consegue fazer isso, né? Com anotações e lembretes. Só que a hora que isso começa a avançar, esse paciente ele precisa de cuidados de terceiro. Ele não consegue mais, por mais que ele não tem mais assim, a noção do planejamento que ele lê o bilhete e tem que executar. Porque essa função de execução de uma ação também é afetada pela doença. Então, infelizmente, os pacientes que não têm um apoio familiar, a estrutura, eles acabam tendo que ir para alguma casa de cuidados para poder estar fazendo isso por eles, porque ele já não tem mais condição, porque ele já não consegue mais fazer uma comida, porque ele pode se queimar, ele pode provocar acidentes domésticos. Então, ele se perde em lugares dentro da própria casa. Como que esse paciente vai no mercado comprar a comida dele? Então, nesse caso, a hora que começa a avançar, ele precisa do cuidado de terceiros, seja de familiar, seja de não familiares. Entendi. Então, e é uma doença que ela, como a doutora disse, ela afeta muito essa questão emocional, de fato, de quem está em volta. Porque é um diagnóstico complexo, eu diria, até para hoje nessa conversa a gente conseguiu entender que é algo muito além do que a gente imaginava. Ele afeta muito da vida dessa pessoa. E imaginar uma pessoa da sua família passando por todo esse processo também precisa com que os demais estejam preparados para isso, né, doutora? E não só os familiares, mas a nossa sociedade, que eu acho que é um ponto que a gente ainda precisa melhorar bastante para lidar com isso, porque vai exigir paciência, vai exigir tempo, principalmente no cuidado disso. E acho que a doutora poderia falar um pouco mais sobre como nós, que somos sociedade, leigos sobre o assunto, podemos também auxiliar nesse tratamento, de certa forma no cuidado, de até mesmo se encontra um conhecido desorientado, o que a gente pode fazer, qual que é o caminho que a gente pode adotar também para o cuidado dessas pessoas. Então, assim, no decorrer do avanço da doença, quem mais sente é o cuidador, é o familiar, que a maioria dos cuidadores são familiares. Isso. São eles quem mais sentem. O paciente, como ele perde essa noção de que ele está dessa forma, então ele começa a não perceber
Então, o cuidador, a carga em cima do cuidador, tanto a carga física, de cuidar mesmo da comida, dar banho, da medicação, quanto a carga emocional do paciente, a questão financeira também impacta, porque eles têm que parar de trabalhar muitas vezes, às vezes precisam pagar cuidador para estar auxiliando. Então, isso tudo, o Alzheimer, ele gera um impacto familiar, um impacto social, um impacto financeiro significativo. E o impacto emocional também, que você está vendo o seu pai ou sua mãe perder a personalidade. Ele não é mais aquele pai que você conheceu a vida inteira, ela não é mais aquela mãe que você conheceu a vida inteira, é outra pessoa. E às vezes ela não reconhece você como filho, ela não sabe que você é o filho dela, ela fica agressiva com você, ela acha que você é um estranho, ela não reconhece mais que está dentro da própria casa. Então, essa questão emocional exige apoio de amigos para ir conversar, apoio de psicólogo, existem grupos de apoio para isso, né? Porque o cuidador, ele também tem que se cuidar, porque senão ele desgasta, porque senão ele não aguenta a carga. E o ideal é quando tem mais familiares, fazer um rodízio desses cuidados, né? Para que um possa descansar enquanto o outro está cuidando, dele recuperar as energias, recuperar o bem-estar dele, porque senão ele não vai ter paciência para cuidar do paciente, porque demanda muita paciência cuidar desses pacientes. E, doutora, muitas vezes se fala que o paciente, ele é quase uma criança de novo, né? Ele perde essa questão de noção, até mesmo do perigo, como a doutora disse, às vezes ele não vai ter noção de que uma panela quente de comida vai ter esse... tocar, ele vai... ele não tem essa noção. Então também tem esses riscos físicos, que não é a questão de perda motora, como a doutora disse, do Parkinson, mas ela vai ter também um impacto de senso mesmo, de perigo, de noção de perigo. Senso de julgamento crítico. Ele perde esse julgamento crítico, né? De tudo, desde as ações básicas, como tocar numa panela quente, colocar uma roupa de calor num dia de frio, que isso pode acontecer, sair de casa de madrugada, não perceber que está escuro ainda. Então, ele perde essa noção mesmo. E, doutora, qual que seria o tempo, geralmente, que a doença segue um curso, assim? Então, de modo geral, pode começar ali a partir dos 60, 65 anos. E o tempo de progressão tem uma média, geralmente, ou também vai acontecer de paciente para paciente? A partir do momento que ele apresentou, ele vai progredir mais rápido, mais devagar? Tem formas de medir isso também ou não? Não tem. A doença, normalmente, é individual de cada paciente. Tempo de progressão é individual de cada paciente. E depende também de outros fatores associados. Se esse paciente faz atividade cognitiva, faz atividade física, se ele tem outras doenças, já teve um AVC, tem Alzheimer, no decorrer do Alzheimer teve um AVC, tem pressão alta, tem colesterol, tem um diabetes que não está controlado. Então depende de outros fatores. Então é muito individual. A gente não tem como dar um prazo de quanto tempo isso vai evoluir ou vai piorar. Depende de cada caso mesmo. E essa questão de estimativa também acaba gerando uma pressão também sobre isso, né? Do que esperar, o que está por vir, mas de certa forma, através de conversa e da orientação do médico, é possível se preparar de certa forma a família, como eu disse, o que é que vai acontecer, o que se pode esperar daqui para frente, né, doutora? Conforme esse acompanhamento. E é importante que o paciente com Alzheimer, ele faça um acompanhamento contínuo, então, com a equipe médica, com a equipe, a doutora disse, multidisciplinar, com psicólogos, com terapeutas, que vai auxiliar nesse processo para também diminuir o tempo, talvez, da doença? Não diminui o tempo da doença, mas melhora a qualidade de vida enquanto a doença está em progressão. O paciente fazer uma fisioterapia, fazer fono também, porque alguns têm dificuldade de engolir, fazer atividades físicas, atividade cognitiva, participar dos grupos sociais, grupo de idosos, grupo de baralhos, né, de confraternizações familiares, não isolar esse paciente, deixar ele participar. Então, isso melhora a qualidade de vida do paciente, mesmo que a doença ainda continue avançando. Certo. É diferente do paciente se isola em casa. E até porque, quando ele se isola, aumenta ainda o risco de depressão associada à doença. E é justamente, né? Não é somente o Alzheimer. Geralmente tem toda a questão, por conta do envelhecimento, vai ter outras doenças associadas, muitas vezes, que vai precisar dessa demanda ainda maior, de um olhar ainda maior para esse paciente como um todo, e não só com doenças e casos isolados, né, doutora? Que a gente fala muito sobre isso hoje, esse cuidado e atenção como um todo. E essa questão do envelhecimento
envelhecimento eu acho que é algo que a gente precisa falar mais vezes, e eu agradeço muito a participação da doutora hoje para falar sobre essa doença, que é uma das fases do envelhecimento, e que a gente precisa falar e levar mais informação de qualidade para quem está assistindo, e que caso alguém que está assistindo tem algum desses sintomas ou que conhece um familiar, é importante já procurar um médico para fazer essa avaliação, né, doutora? Exatamente, porque a avaliação precoce, ela não impacta na progressão da doença, mas ela vai impactar na qualidade de vida desse paciente enquanto a doença progride. Então, se você conhece alguém ou se você acha que pode estar com alguma dessas alterações inicial, tem que procurar o tratamento para a gente avaliar, ver como que está e fazer as orientações necessárias. É isso, doutora. Muito obrigada novamente. Fica sempre o convite para vir mais vezes no programa. Eu que agradeço o convite. E o São Lucas 24 horas de hoje fica por aqui, mas não deixe de acompanhar as redes sociais através do @FH São Lucas Cascavel para ficar por dentro de todas as novidades. E até o próximo!